Podemos começar? Sim. Boa tarde. Vamos. Bom, boa tarde, obrigada pela presença de todas e todos vocês aqui nessa mesa, e quero dizer um pouquinho da metodologia, agradecer a Esther Gonzalez e ao Carlos Costa, que prontamente se ofereceram para participar dessa mesa que trata da inteligência artificial, desafios tecnológicos e a humanização dos serviços a partir das ouvidorias ou defensorias universitárias. É um prazer contar com vocês. Vamos fazer as exposições, depois vamos abrir para a participação. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando em português? Tranquilo? Bom, nesse primeiro momento, essa primeira abordagem, eu quero... Fechar essa? Queria consultar lá para minha... Será que vai ser? A ideia, se a ideia que a gente faz. Esse é um prédio histórico formado pelo patrimônio e ainda está sofrendo intervenções. Quando vai aumentar, ele é outro. Bom. Bom, então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa mesa. E eu vou começar com algumas provocações, algumas inquietações que me acompanham para compartilhar com vocês. E Esther Gonzalez e Carlos Costa, definitivamente, se dispuseram a debater o nosso conselho. Sintam-se também bem à vontade para contribuir. Seria bom que queria da organização para pedir para eles pararem, pelo menos durante esse período. Será que é possível? Bom, é uma alegria e uma honra enorme falar com vocês sobre esse tema tão instigante e, evidentemente, que ao falar deste tema não posso deixar de falar em partilha, bem como não posso deixar de mencionar o meu entusiasmo com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária a partir desse trabalho que desenvolvemos na ouvidoria. Como disse o Ângelo, isso não sai de nós, né? Depois que passamos a atuar como defensores, somos sempre defensores. Então, somos todos partícipes dessa construção. Eu lembro que o Albert Einstein que diz que a única vida que tem sentido é a vida que se vive para as demais. Então, algumas perguntas. Quais os nossos propósitos? Quais os nossos dilemas? Somos éticos? Por que trabalhar numa universidade?
O que estamos fazendo para aprender a conviver e coexistir com as pessoas? Sabemos conviver com as diferenças, com as polaridades e tensões? Como estamos manejando os conflitos e as nossas contradições? Sabemos avaliar um fenômeno sob diversas perspectivas? Estamos gerando conexão por meio da comunicação? Como estamos nos relacionando com a tecnologia? Como está a nossa criatividade? Como melhorar a relação de confiança com o nosso público? Temos humildade no trato das questões que nos chegam? Mais algumas perguntas provocativas. Sabemos ser empáticos ou somos tão somente simpáticos ou antipáticos com aqueles que não vibram na mesma energia? Duas palavras que podem definir a sensação de viver no mundo atual. E hoje já somos mais de 8 bilhões de pessoas. Duas palavras: incômodo e desafio. O momento pandêmico da Covid-19 nos tirou dos nossos lugares com violência e nos colocou em um movimento que permanece, com as novas variantes. E não nos deixa na dúvida de onde vamos parar. Aliás, muitas vezes nem sabemos para onde queremos ir. Essa nova fase da vida terrena acelerou os desligamentos de laços de afeto em diversas sociedades, dificultou a nossa comunicação e a nossa conexão com muitas pessoas, instalou uma crise profunda de valores, uma crise de ética, de confiança, uma crise de políticas humanitárias e sanitárias. Diante de uma crise humanitária global, há também um aprofundamento de desigualdades e polarização radical de visões de mundo. O pensamento crítico está cada vez mais escasso, muito em função da fragmentação das informações, muito em função do imediatismo, das fake news, do negacionismo, da falta de valores éticos, da falta de tempo e de vontade para analisar o que dá sentido às nossas vidas. Há uma verdadeira barreira epistemológica que precisa ser vencida. Vivemos num mundo de opiniões rasas, binárias, não trabalhamos com raciocínio lógico, não argumentamos, nem muito menos contra-argumentamos. Não estamos treinando o empirismo, não testamos o que acontece conosco no dia a dia, não testamos mais as nossas percepções e não nos preocupamos com a dos outros. Estamos ligados no automático. O empirismo é de origem grega e quer dizer experiência. Como o próprio nome sugere, essa corrente filosófica valoriza o conhecimento que advém da prática. A teoria defende que os sujeitos desenvolvem seu aprendizado a partir dos sentimentos, impressões, percepções. Como enfrentamos as novas tecnologias, temos inteligência artificial, mas não estamos investindo consciência crítica. Por isso, além da necessidade de se investir em educação, as ações individuais são cada vez mais essenciais para colaborar com a construção coletiva de novos modos de pensar, de fazer, de sentir, de criar e mudar esses cenários falados de pessimismo, de violência, de desigualdade, distopia. Trabalhar com seriedade, serenidade, criatividade e afinco para construir um ambiente de confiança em que a ética, a empatia, a harmonia, o diálogo e o respeito sejam os pilares das relações interpessoais e institucionais. Penso que isso é para aqui e agora. A intuição, a inteligência, a empatia, a solidariedade não são incomputáveis. Os programadores não conseguem algoritmo para isso. Então, eu vou convidar a Esther a falar inicialmente das suas contribuições. Boa tarde a todos e todas, buenas tardes.
Muchas gracias, Cristina, por la oportunidad de dirigirme a este mundo que tenemos aquí, para hablar de un tema que me apasiona por un lado y me preocupa por otro. Yo creo que es una bastante equilibrada. Yo voy a hacer una exposición en positivo, ya lo aviso. Yo creo que la inteligencia artificial está ahí, la tenemos ahí, tenemos que aprovechar porque tenemos la inteligencia artificial, pero tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, porque también ahora inspiran esta interesante presentación. Bueno, sabemos muy bien que la inteligencia artificial ha tenido muchísimos avances en las últimas décadas, avances que se han producido en todos los contextos de nuestra vida, y nos ha ido facilitando la vida. Y pensemos cada uno en contextos variados. El otro día llegábamos al aeropuerto, veíamos la rapidez con la que pasábamos el control de pasaportes como una herramienta que es de reconocimiento facial. Bueno, eso es inteligencia artificial. El avance que ha supuesto, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, el diagnóstico de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro que la inteligencia artificial también nos plantea nuevos e importantes retos. Porque... Sí, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué acercarme más? Vale. Porque frente a esos avances, lo que tenemos que hacer es proteger todos aquellos derechos fundamentales que pueden verse lesionados o restringidos por esa implementación de distintas herramientas de inteligencia artificial. Y eso es lo preocupante. Por eso, organismos internacionales de distinto carácter y con instrumentos diferentes muestran esa preocupación. Y yo me refiero aquí, o me voy a referir aquí, a la Unión Europea. La Unión Europea lleva años aprobando instrumentos jurídicos de distinto tipo, de distinto nivel, de distinta categoría, unos vinculantes, otros no, pero todos esos instrumentos van en la misma dirección. En la dirección del libro hablamos sobre inteligencia artificial del año 20, del 29 de febrero del año 20, que tiene como título un enfoque orientado a la excelencia y la confianza. Y ahí que nos dicen las instituciones europeas, hacen un llamamiento a los Estados miembros y les dicen, no se queden atrás en el avance tecnológico, tienen que aprovechar las ventajas que trae consigo la inteligencia artificial, pero hay que hacerlo de forma ética y respetuosa con los derechos humanos, con los derechos de las personas reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha habido muchos instrumentos de tipo. En este momento la Unión Europea está discutiendo la aprobación de un reglamento sobre inteligencia artificial, un reglamento que se llama de armonización de normas en materia de inteligencia artificial, con el objetivo de que todos los Estados miembros tengan unas mismas normas de protección en materia de inteligencia artificial. Y es algo, no les voy a explicar aquí, no se preocupen, en el contenido de la propuesta de reglamento, pero sí lo que quiero transmitir es que yo soy procesalista, por tanto, el ámbito en el que yo me muevo y lo que más conozco es el ámbito de la justicia. Este reglamento establece distintos ámbitos en los que se aplica la inteligencia artificial y los ordena de acuerdo con el riesgo que supone la implementación de herramientas en ese ámbito concreto. El ámbito de la justicia es el de mayor riesgo y, por tanto, más cautelas y más garantías. Hablo del ámbito de la justicia porque, en muchos sentidos, gran parte de las cuestiones y de los riesgos a los que me voy a referir aquí y de las herramientas a las que me voy a referir aquí que se aplican en el ámbito de la justicia, también podríamos utilizarlas nosotros porque, al fin y al cabo, resolvemos reclamaciones, resolvemos problemas. Bien. Me voy a atrever, pese a que sé que hay en este auditorio hay ingenieros y matemáticos, matemáticas, a dar un concepto muy general de inteligencia artificial. Ya pido disculpas por adelantado, concepto muy general. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, pues son una serie de tecnologías que tratan de evitar el cerebro humano y toman decisiones, lo mismo que nosotros, partiendo de datos, partiendo de la información que tenemos, que es lo que hacemos todos nosotros. Por tanto, los elementos básicos de cualquier herramienta o instrumento de inteligencia artificial son, por un lado, los datos, que esa inteligencia artificial recopila, almacena y trata de forma masiva, no como nosotros, no tenemos capacidad para ello, de forma masiva, y los algoritmos, ¿no? Que son un conjunto ordenado y finito de operaciones que tratan de encontrar una solución o dar una respuesta a determinada situación.
Y además hay algoritmos más avanzados, los deep learning, ¿no? Los algoritmos de aprendizaje, que lo que hacen es aprender de la experiencia previa de forma similar a como hace nuestro propio cerebro. Y de manera que son capaces de aprender y, por tanto, son capaces de reorganizar las variables que ha establecido el propio programador. Por tanto, que en cierta medida, se pierde relativamente control por parte de esa herramienta, por parte del programador. Bueno, ¿qué riesgos puede traer consigo? Bueno, no voy a hacer ya todo, voy a hacer a dos riesgos básicos, aquí porque no quiero extender el tiempo. Dos riesgos básicos que puede traer consigo la utilización de la herramienta de inteligencia artificial. Piensen que yo estoy hablando siempre del ámbito de la justicia, pero que podemos aplicar a lo que nosotros vamos haciendo como defensores. Primero, posible vulneración del derecho a la privacidad y protección de datos. ¿Por qué? Porque, como antes decía, la herramienta tiene que alimentarse de datos. Pero hablamos de datos que se obtienen de forma masiva y datos en relación a los cuales normalmente no damos nuestro consentimiento para su utilización, o por lo menos no lo damos de forma consciente. Por tanto, ahí está claro que está limitando nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la protección de datos. Y ahí, en Europa, tenemos un reglamento de protección de datos que es necesario cumplir. Y hablamos de datos de todo tipo, datos relativos a nuestra raza, a nuestro sexo, a nuestra orientación religiosa, a nuestras convicciones políticas, a nuestra afiliación, etcétera, etcétera, etcétera. Datos que están por ahí, que vamos dejando, que la herramienta puede llegar a utilizar. Por tanto, primero, vulneración de nuestros datos. Y el segundo gran riesgo, de todos los que hay más, el segundo es la posible vulneración del principio de igualdad entre todas las personas. Porque esa es una de las grandes inquietudes que surgen de la utilización de algoritmos, porque pueden darse sesgos. Sesgos que pueden llevar a una discriminación de una persona concreta o de grupos de personas concretas. Pero, ¿qué es un sesgo? Cuando hablamos de sesgo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues el sesgo, y si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos habla de una inclinación que favorece o perjudica a una persona o grupo de personas. Es decir, ¿qué hacemos? Nos apartamos de la objetividad. Por algo paréntesis, todos tenemos sesgo. Las personas también tenemos sesgo. También podemos tener sesgo porque vemos a una persona que tiene un aspecto determinado y tratamos de evitarlo, pero todos podemos tener sesgo. Y ahora continúo. Sesgos. ¿Cuándo se producen los sesgos? ¿Cuándo se produce el sesgo algorítmico? El sesgo algorítmico. Pues puede surgir en momentos distintos. Puede surgir en el propio diseño de la herramienta de inteligencia artificial, porque el programador también puede tener sus prejuicios y reflejarlos en la propia programación. Por ejemplo, cuando a la hora de crear una herramienta de inteligencia artificial le das un peso excesivo a la raza, o le das un peso excesivo al sexo, o a otro tipo de cuestiones a las que me voy a referir después. Además, también puede haber un sesgo muy importante en el momento en que se recopilan los datos, porque los datos recopilados pueden ser o no representativos, o pueden reflejar prejuicios ya existentes, o pueden ser sesgos históricos. Por ejemplo, y es un ejemplo que muchos conocerán, Amazon hace años decidió elaborar una herramienta de inteligencia artificial para contratar a sus programadores, a sus informáticos. Se programa esa herramienta, pero ¿cómo se alimenta? Se alimenta con datos de años anteriores. Esos datos eran de ingenieros informáticos, por tanto, hombres. ¿Qué aprendió la herramienta de inteligencia artificial? Que las mujeres eran aptas o idóneas para ser ingenieras informáticas contratadas por Amazon. Es un prejuicio que viene de datos históricos. Bueno, pues eso ocurre. Le voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo, sí. Un ejemplo de un sistema que se llama Compass. Compass es un acrónimo que se utiliza, es una aplicación de herramienta informática que se utiliza en Estados Unidos por los órganos judiciales penales, es decir, ante la presunta comisión de un delito. Y se utiliza para dos cosas: para
Bueno, explica en todo caso para determinar el índice de peligrosidad de una persona. Para dos cosas. O bien para imponerle una medida cautelar antes de la condena, o para imponer la pena. Dentro de la graduación que tienen los jueces, una pena más alta o menos alta dentro de la graduación, de 2 a 5 años. Bueno, pues dependiendo de peligrosidad, 5 o 2. Poco peligroso, medio, peligroso o muy peligroso. Bueno, pues esta herramienta que se está utilizando en este momento utiliza 137 ítems, que son, bueno, no es bien menos pero son raza, sexo, religión, lugar de residencia de esa persona, barrio, si es un barrio del centro de la ciudad, si es un barrio de las afueras, si es un barrio marginal, quiénes son sus familias, tiene antecedentes penales actualmente de su familia, si ha sido condenado en otro delito, no un delito, sino un tema de carácter civil, si ha dejado de pagar una multa, cuáles son sus estudios, de su familia, de sus amigos, cuál es su ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que en Estados Unidos el porcentaje de detenciones de la población de raza negra es mucho más elevado que el de raza blanca. Por tanto, al final, si tú vives en un barrio marginal, eres de una familia desfavorecida económicamente, socialmente, eres de raza negra, muy peligroso. O peligroso. Bueno, esto dio lugar a una reclamación por parte de un señor que se le puso como peligroso por un delito de robo con violencia. Se recurrió al Tribunal Supremo de Estados Unidos y por dos motivos. Primero, porque no se conocía el peso de cada una de las variables en el resultado final. Y después, porque se consideraba que era discriminatorio por todos estos datos que se están utilizando. El Tribunal Supremo dijo que la herramienta era solo asistencial para el juez, que no sustituía al juez, simplemente le ayudaba a adoptar alguna decisión, pero no le sustituía. Pero para el juez hay dos peligros. Primero, el de la comodidad. Tienes una herramienta que te está diciendo muy peligrosidad, pues es más cómodo para motivar la sentencia, pararte en ese informe de la herramienta de inteligencia artificial. Y por otro lado, la preocupación, porque si yo, pese a que por otro tipo de circunstancias y por mi propia experiencia personal como juez, considero que es menos peligroso lo que me dice la aplicación, pero si yo lo dejo en libertad y después vuelve a delinquir o comete un delito más grave, eso me genera mucha preocupación y mucha tensión. Por tanto, normalmente las soluciones que se dictan se ajustan al informe que hace la norma. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Dijo que la herramienta era válida, primero porque era asistencial, como acabo de decir, y después porque la propiedad del algoritmo era de una empresa privada. Por tanto, garantizaba la propiedad privada de la empresa frente al derecho de juez. Por el que ocurrió y esa herramienta se está utilizando. Y como esas herramientas más. Bueno, por tanto, es importantísimo quién programa el algoritmo y cómo se programa el algoritmo. Es importantísimo, y si hablamos de un algoritmo que se va a utilizar en el ámbito de la justicia, o imaginemos que podríamos utilizar un algoritmo para nosotros, ¿cómo sacaremos de eso? Un algoritmo que esté programado por técnicos, obviamente, por matemáticos, por informáticos, por ingenieros, pero también con personas del ámbito jurídico-social que conozcan cómo es el funcionamiento de un proceso penal y las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de ese algoritmo. Primero, la programación. Después, ¿qué tipo de datos se pueden utilizar? Y, por supuesto, que se haga un control previo, independiente, un control posterior. Sobre todo, para ver en qué casos esa herramienta de inteligencia artificial que hemos intentado diseñar de una forma absolutamente garantista y que respete el principio de igualdad, en algún momento se puede desviar y puede generar discriminaciones a personas o grupos de personas. Eso es absolutamente fundamental. Como dice la Unión Europea, nos dice que la herramienta de inteligencia artificial tiene que ser antropocéntrica y antropogénica, en el sentido de que siempre debe haber una supervisión humana, un control humano en el desarrollo y la aplicación de esa herramienta de inteligencia artificial. Además, tiene que ser una herramienta fiable. Tiene que generar confianza en el ciudadano. Ya no solamente confianza en el juez, en el ciudadano.
confianza porque sabemos cómo funciona, no puede haber una caja negra. Tenemos que ver cómo funciona ese algoritmo, cuál es el peso, sobre todo, de cada una de las variables dentro del algoritmo. Por tanto, transparencia, absoluta transparencia. Bien. Bueno, pues acabo. ¿Podría ser útil una herramienta de inteligencia artificial en nuestro ámbito? Y aquí, bueno, esto obviamente es una opinión. Y decía al principio que iba a hacer una reflexión en positivo. Esto es una reflexión en positivo. Porque creo que la inteligencia artificial está ahí y lo que tenemos que hacer es regularla. Regularla, y repito, lo del principio, de forma ética y garantista. Esa es la clave, ética y garantista. Antes iniciaba hablando de ese trabajo que está haciendo la Unión Europea para preparar un reglamento. Vamos tarde. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Bueno. Piensen que nosotros, voy a hablar de herramientas que están utilizando en el ámbito de la justicia, pero que muchas de ellas estamos utilizando nosotros. Y voy a hablar de dos escalones muy diferentes. Uno, herramientas de inteligencia artificial de gestión, que seguro que estamos utilizando todos. Tecnologías de la información y de la comunicación que utilizamos en la administración universitaria. Y que lo que han hecho es facilitarnos, mejorar la eficacia del sistema, abaratar costes. Por ejemplo, la matrícula online. Por ejemplo, yo hablo de mi universidad, pero supongo que casi todas. Nuestras reclamaciones ya no entran en papel por el registro, entran a través de la sede electrónica y se tramitan de forma electrónica. Esto ha supuesto pues, un ahorro y ha supuesto, desde luego, mucha más rapidez, porque lo recibimos antes de llegar al registro, antes de decir a dónde iba, ahora no. Llega de forma automática, tenemos dentro de la sede electrónica una pestañita que pone valedora, en este caso universitaria, defensor, y ahí nos llega de forma prácticamente automática en el momento que la persona la presenta. Además, tenemos, bueno, en universidad no lo tenemos todavía, sistema electrónico de gestión de comunicaciones y notificaciones. Es decir, que en nuestra sede electrónica tengamos un espacio personal para que podamos notificar de una forma rápida y garantista. Nosotros todavía no lo tenemos, pero estamos en ello. Es fundamental, ¿no? La garantía de que la notificación llegue de forma rápida a la persona concreta. Tenemos también en muchas universidades sistemas informáticos de gestión procedimental, de gestión que nos ayuda a la redacción de escritos. Yo no lo tengo, pero sé que ya lo hay en el ámbito de la justicia, o sí que lo hay. Y a mí me parecería fundamental, como hay en justicia, un programa de registros administrativos que nos apoye en nuestra actividad. Por ejemplo, yo sí tengo una reclamación de una persona que pertenezca al colectivo de personal investigador. Esa persona puede tener un contrato postdoctoral, por ejemplo, puede tener una beca, puede estar vinculada a un proyecto de investigación, puede estar en un departamento. A mí me gustaría tener un registro que unifique toda esa información y que me haga un informe de dónde está esa persona, porque a veces no es fácil, porque está en aplicativos informáticos diferentes y no están interconectados. Eso obviamente se interconectará, pero probablemente no. Eso parecería importante. Y, por supuesto, a partir de la pandemia, todos hemos implementado, si no lo teníamos ya, la posibilidad de tener reuniones telemáticas, que no es lo ideal. Yo prefiero tener la reunión cara a cara, pero a veces tenemos un Erasmus que está en Polonia. Nos reunimos de forma telemática mucho mejor que por teléfono. Bueno, todo esto decía que iba a hablar de dos niveles distintos. Otro paso distinto es la posibilidad de que existan herramientas algorítmicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, los jueces tienen herramientas asistenciales. Por ejemplo, los jueces tienen un aplicativo que se llama Advocate, así como suena, ¿qué hace? Pues le permite analizar la fiabilidad de un dictamen pericial. Puede ocurrir que tenga dos dictámenes periciales distintos, contrapuestos, que le están diciendo que una sustancia determinada pues, es tóxica y son diferentes. Puede pedir un tercer informe
Pues esta herramienta de inteligencia artificial le ayuda a determinar la fiabilidad de esos informes hechos por peritos. También esa misma herramienta le permite detectar fallos o incoherencias en las declaraciones de los testigos. También muy relevante. Repito, herramienta asistencial. No vincula de ninguna forma al juez. Es un instrumento de ayuda. ¿Este tipo de herramientas nos podrían ser útiles a nosotros? Pues quizás en momentos determinados, ¿verdad? Quizás. Otra cosa ya, no voy a entrar en esos algoritmos predictivos del comportamiento que se utilizan también en el ámbito de la justicia, como el que decía antes del Compass. Un algoritmo que permite determinar si una persona presuntamente puede volver a cometer un delito. Por ejemplo, tenemos una reclamación de un alumno que ha realizado una actuación que no entra dentro del procedimiento disciplinario, que asumimos nosotros. ¿Alguna herramienta que nos permita saber si esta persona podría volver a hacer lo mismo o algo más grave en un momento posterior? ¿Como herramienta asistencial? Bueno, ahí queda. En el ámbito de la justicia se están utilizando. Pero lo que nunca, y aquí enlazo con lo que hablaba Cristina de una forma tan clara y tan bonita también, humanización. Nunca una herramienta de inteligencia artificial debe sustituir ni a un defensor, por supuesto, ni a un juez. Nunca. Nuestras resoluciones no son automatizadas, no parten de una serie de datos y ya está. Hay toda una serie de componentes de carácter emocional, de carácter subjetivo, que solo podemos hacer nosotros. Ya hay algunas herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia que sustituyen a los jueces. En materia civil, por ejemplo, reclamaciones de cantidad en algunos países, en China, en Estonia, no sabe. Pero yo creo que eso sí, siempre la inteligencia artificial debe ser asistencial, nunca sustituir a la función que desempeñar pues, el juez, en su caso, nunca la función que desempeñamos como defensor. Nada más que estas gracias. Bem, eu vou falando enquanto a tecnologia não está operacional. Eu não sabia quais eram as questões que eu
que se tinha colocado os desafios que eu aqui, mas muito aquilo que vou apresentar se enquadra. Também não vou conflituar com esta. Esta falou muitas regras, principalmente das regras que não garantem que a sociedade e as pessoas não vão ter grandes conflitos com a inteligência artificial. Se alguns falam castelhano tiver dificuldade em perceber, eu posso pensar com um tom de Portugal. Castelhano é português questão. Se não perceberem, digam. Eu, a perspectiva do professor é a perspectiva de uma instituição de ensino superior. O que é que se pode passar com as aplicações de inteligência artificial? Não é para ser. Então, essencialmente dessa perspectiva que eu vou colocar, não tão macro como as regras da sociedade, etc., mas olhando dentro de uma instituição para perceber, não exaustivamente, quais são os problemas que podem surgir e, eventualmente, algumas soluções que podem existir. Não é bem? Muito bem. Como veem, isto é feito pelo meu colega de também, que chama Mariana Carolina, que é meu colega na Faculdade de Lisboa, onde nós também usamos os chats GPT para ver o que foi pensado sobre este assunto. Isto é que está ali o chat GPT, não é que não obriga a autoria, mas está ali escrito que foi usado. Ora, ainda não está a Ok. Então, a perspectiva do Feliz tem 4 partes. Desculpa. Eu dividi em 4 partes. A primeira parte, do ponto de vista das operações e da cultura da instituição de ensino superior. A segunda parte terá a ver com as atividades, isto é, com as aulas, com as avaliações, ou seja, com o ensino e a aprendizagem, com a utilização generalizada da inteligência artificial. A terceira parte do lado dos estudantes e a quarta parte do lado dos provedores, ouvidores, defensores, da espécie, o nome que queiram chamar. Muito bem. Do ponto de vista das operações de cultura da instituição de ensino superior, o que eu consigo verificar são várias coisas que estão ali. Já foi falado aqui muito a questão da privacidade dos dados, e implica, por exemplo, recorrer técnicas de anonimização e criptografia para proteger dados sensíveis, garantindo conformidade com as normas de privacidade. Equidade e não discriminação, também já foi falado, éticas e algoritmos imparciais, passíveis de auditoria para evitar preconceitos e garantir a equidade nas interações com a inteligência artificial. No investimento tecnológico, que é pesado, para explorar parcerias para abrir o financiamento para manter a infraestrutura tecnológica necessária, na otimização de processos, automatizar tarefas administrativas como inscrições e aulas, limitando recursos para maior foco no ensino e na orientação, e no equilíbrio entre interações. Encontrar o equilíbrio entre o apoio personalizado oferecido pela inteligência artificial nas interações humanas, garantindo que o contato pessoal não seja perdido. Eu julgo que são os grandes desafios para as instituições com o aparecimento da inteligência, das aplicações da inteligência artificial. Agora, eu vou perceber das aulas, do ensino, da aprendizagem e da avaliação, quais são as implicações que existem. Uma das vantagens poderá ser que já existiu também com outras coisas, como Google, etc., é alguma personalização do ensino. Não é? Ter instrumentos que permitem que os estudantes possam aprender à sua velocidade óbvia. O estilo de aprendizagem bem, os estilos de aprendizagem começaram a ser elevados para as pessoas, é impossível, num curso, satisfazer todos os estilos de aprendizagem presentes. Isto pode facilitar, fora das aulas adultas, que cada estudante possa encontrar um apoio mais
próximo do estilo de aprendizagem que tem. Não sei se sabem o que é este estilo de aprendizagem. Eu dou só um exemplo mais simples. Há os estudantes que gostam do problema primeiro e da teoria depois. E há outros que gostam da teoria primeiro e do problema depois. Há mais estilos de aprendizagem, há uns 16 identificados, mas portanto, no limite é o que eu estou a falar. Aproveitamento da inteligência artificial em trabalhos. Explorar a forma como a inteligência artificial pode ser utilizada em trabalhos, como monografias, projetos, investigações de desenvolvimento, transferência técnica, etc., especialmente quando envolvem rigores cognitivos de análise, síntese e avaliação. Portanto, quando eu estou a falar de inteligência artificial, usando a escala chamada escala de um para os níveis baixos, que é saber, compreender e aplicar. Não é para falar lá para os altos, e para uma análise, síntese e avaliação. E vão destes instrumentos, e os projetos, etc., são usados para ativar essa parte cognitiva. Isto pode incluir a utilização da inteligência artificial para a análise de dados complexos, geração de insights e avaliações de rodada, enriquecendo assim a qualidade das. Então, no treino comportamental, que eu falado, pode-se tirar proveito da inteligência artificial para o treino na área comportamental. Por exemplo, relações pessoais, interpessoais e profissionais, trabalhos de grupo, comunicação estrutural e multimédia em ambiente multicultural. São áreas em que a inteligência artificial pode ajudar nestas áreas de ensino, da aprendizagem e da avaliação. Se viermos agora para o lado dos estudantes, as vantagens e desvantagens, a aprendizagem adaptada, temos de utilizar a inteligência artificial para personalizar o conteúdo da aprendizagem, de acordo com o estilo de aprendizagem individual de cada estudante e também no apoio na pesquisa e desenvolvimento para a realização de trabalho. Na prevenção de plágio, dado que provavelmente os casos alegadamente de plágio, implementar sistemas de detecção de plágio mais avançados que sejam capazes de distinguir entre colaboração legítima e cópia não autorizada. Modelos de aprendizagem e avaliação, evitar um eventual retrocesso nos sistemas de aprendizagem e avaliação, voltando a centrá-los mais nos sistemas baseados essencialmente em exames finais e, consequentemente, evitando os sistemas que fomentam a aprendizagem, que é a tendência também já existe no ensino superior. Interação. A aprendizagem ativa é essencialmente aprender fazendo. É muito superior. Em 1942, que na polícia aprendizagem que chama Sr. Collor. 1942. Agora está aqui agora, mas interação simplificada, desenvolver interfaces amigáveis e eficientes que tornam as interações entre estudantes e sistemas investigativos mais simples, mais céleres, também menos falhas na aplicação de suportes normativos. Manutenção das interações pessoais. Equilibrar a utilização da inteligência artificial para apelar aos estudantes, sem negligenciar a importância das interações pessoais para o desenvolvimento académico e social, tendo sempre uma maior dificuldade em manter as interações pessoais, estudante-docente, estudante não docente e estudante-estudante, um nível adequado. E, finalmente, para os defensores, caso de plágio, está preparado para lidar com casos mais complexos de plágio, incluindo a avaliação da participação da inteligência artificial na criação do conteúdo. Problemas de aprendizagem e avaliação. Prever um possível aumento do número de casos relacionados com problemas de aprendizagem e avaliação e ajustar os serviços de apoio para auxiliar os estudantes. Chatbots. Aumento do número de casos relacionados com a utilização de chatbots. Pode ser necessário dar formação às equipas de suporte sobre como os chatbots funcionam, as informações que eles podem fornecer e como encaminhar eficazmente os utilizadores para um atendimento humano quando necessário. E a adaptação às mudanças, aumento do número de casos relacionados com problemas de reabilitação às mudanças. E é essencialmente isto que eu queria dizer. E o teu resumido que eu tinha por aqui para potenciar a discussão assim. Muito obrigado. Muito desafiador, desafio dele, e não estamos ainda preparados para isso. Precisamos até refletir a respeito do que conhecemos e que devemos conhecer, né? Mudança de cultura.
Então, está aberto. Eu estava conversando aqui com o Esther que o número de programadoras de algoritmo é um número ínfimo. Então, qual a tendência? Estamos abertos aí para as contribuições de vocês. Por estas, eu tenho defendido que as instituições superiores sozinhas ou em coligação desenvolvem as suas próprias plataformas. Não usem plataformas públicas, é uma das maneiras de proteger os dados, não é? E como o equipamento tecnológico está, provavelmente, algumas maneiras suficientes para, mas na verdade, tem que fazer é comunidade com outras para arranjar dinheiro suficiente para o suporte tecnológico e para o desenvolvimento das plataformas na inteligência artificial. Eu também na universidade, eu tenho defendido. Eu não sou informado com inteligência artificial. Sempre não sei dessa área, mas eu tenho defendido também as questões. Pois é, então já vamos ali, mas nós temos aqui o Ângelo, que é matemática aplicada. Mas ontem a Ivone estava perguntando qual a importância da rede. A importância da rede está uma das possibilidades. O que a gente pode construir junto nessa rede? Um sistema que contemple a todas as universidades. Isso é um caminho, tá? Trabalhar em rede. Bom, quem está escrita, Maria Joana. Se não falar, está Maria Joana, comunicação. Bom, eu sou Maria das Vitórias, eu já me apresentei amanhã, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, em Natal. Eu concordo com o que foi dito. Por 8 anos, nos últimos 8 anos, eu estive à frente da Pró-Reitoria de Graduação. Ou seja, eu que é responsável por todos os estudantes, todos os cursos de graduação da universidade. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Um estudante, ele está preparado e está esperando que avancemos mais na inteligência artificial. Por outro lado, eu posso dizer que nós não recebemos muita crítica em relação a isso. Por outro lado, os sistemas avançaram, nós temos sistemas importantes para a nossa universidade, matrícula online, vários sistemas. A pandemia trouxe isso também, nós tivemos que aprender a lidar com as aulas em formato remoto. Por outro lado, nós temos estudantes precisando de presença, de olhar, de humanização. Ele precisa, ao mesmo tempo que ele quer agilizar os processos, usando os sistemas, usando a inteligência artificial para dados, para números, ele tem essa necessidade de agilização. Ele precisa da presença, do olhar, do acolhimento, do abraço. Então, chega a ser uma contradição, mas eu prefiro chamar de equilíbrio. E outra coisa, eu sou engenheira. Eu sou engenheira civil. Ao mesmo tempo que ele precisa dos sistemas, da rapidez dos processos, enxergar os dados em forma de gráficos, ele precisa de um acolhimento e ele precisa desse olhar, porque os nossos estudantes estão adoecidos. E a inteligência artificial, os sistemas não transformam isso, não trabalham isso. Então, eu acho que é uma grande questão de equilíbrio. E a gente não tem como não avançar. Nós temos que avançar na inteligência artificial, porém, com esse olhar humano que as pessoas não têm para ouvir. Por exemplo, quando a gente diz, faz a matrícula online, é excelente. Ele encaminha todos os documentos e o sistema, a gente tecnicamente se faz uma triagem, ele pode ficar fora porque um documento não está legível. E aí você tem um olhar humano para fazer isso. Então, eu acho que, se eu posso deixar uma palavrinha, a palavrinha é equilíbrio. Obrigada. Completamente de acuerdo, la palabra es equilibrio. Por eso tenemos que regularlo y decir aquí sí y aquí no. Y por eso siempre tiene que haber intervención humana, siempre.
al final generar intervención humana. Incluso en los procedimientos que son automatizados, de matrícula. La matrícula es un procedimiento automatizado que podría funcionar perfectamente, pero cuando hay necesidad tiene que haber intervención humana siempre. Y ayer hablamos del papel de los defensores y se habló por varios de los presentes, algo que me parece fundamental. Nosotros, cuando alguien viene a hablar, o sea, de nosotros, tenemos que ser capaces de crear un espacio de libertad, de seguridad y de confianza. Y eso tenemos que hacerlo de forma esencial. Excepcionalmente, cuando no queda más remedio, por circunstancias, podemos tener un alumno que esté fuera, decía que yo me Erasmus en Polonia, pues lo hacemos telemático. O tenemos un alumno, un estudiante que está enfermo, que está en el hospital. Bueno, pues, pero estamos en contacto, siempre. Estão escritos em polonês, inglês, período. Só veio quando você veio fazer um comentário. E nós temos também que mudar essa concepção de que o sistema não é. E a questão da responsabilidade é fundamental, porque muitas vezes o estudante vai, ele faz o que ele tem que fazer, mas o sistema, de alguma forma, não estuda. Nós, então, precisamos assumir a responsabilidade daquilo que falhou, porque falhou não por conta da atuação estudante. Então, a humildade aqui também é fundamental. Como você é engenheira civil, eu lembro que, durante muito tempo, os prédios eram construídos sem acessibilidade. As pessoas construíam, eram formadas, achando que todos eram iguais. Não, não somos iguais. Temos necessidades distintas. Então, precisamos criar alianças para isso. Né? Obrigada, Ivone. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ivone, sou da Universidade de Brasília. Esse tema eu vejo como um tema essencial e fundamental na atual conjuntura. A colega que você antecedeu, isso, ela é da UFRN. E a UFRN, não quis se gabar aqui, professor, com muita humildade, mas eles implementaram um sistema de inteligência artificial lá na UFRN. Inclusive, nós tivemos reuniões com eles, com o fito de nós também trazermos para a Universidade de Brasília. E no transcurso desses anos aí de trabalho, você tem uma coisa que eu fiquei triste, foi de não ter implementado a inteligência lá, que eu vejo que é um caminho necessário. Mas eu quero fazer aqui 3 ponderações. A primeira é que a ouvidoria, como ela está constituída hoje, aqui no Brasil, ela não trabalha somente com as questões atinentes à ouvidoria, que já são muitas e importantes. Nós trabalhamos com o Serviço de Informação ao Cidadão, que é a LAI. Nós trabalhamos com a LGPD, nós trabalhamos assim com mais ou menos 15 temas: transparência ativa, transparência passiva, LGPD, inclusive acabou de ter lá em Brasília também pontos carregados da LGPD, e são no mínimo 15 temas diretos: plano de integridade, modelo de maturidade, conselhos do usuário, as enquetes. Então, eu não vou aqui fazer a lista, né, professora, que vai acabar o tempo. Mas são no mínimo 15 temas assim, que a gente trabalha muito. Pois bem, dito isso, eu vejo que a inteligência artificial, por exemplo, no SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, ele é fundamental. Por quê? Porque ela busca as informações que já estão além no bojo da conjuntura da CGU, do banco, da CGU Geral do Brasil, buscaria no banco da própria universidade e buscaria em todas as páginas da própria universidade. Então, seria uma resposta rápida, objetiva, que ganharíamos tempo e, claro, que tem o desfecho final do olhar do ouvidor para complementar ou fazer uma breve correção, ratificação, etc. Então, do ponto de vista do Serviço de Informação ao Cidadão, que são informações públicas, eu penso que é primordial. Já tinha até escolhido o nome do nosso robozinho, era a mistura do nome dos 2 alunos que mais procuram os nossos serviços. Dida, mas eu penso que a gente está atrasado. Inclusive, nós tivemos uma reunião com a CGU, nós sugerimos isso, e eles já disseram também que estavam buscando a implementação dessa inteligência
do ponto de vista geral das universidades como um todo, sabe? Então, acho que isso é ponto passivo. Por outro lado, nós temos a LGPD. E aí nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelos dados sensíveis. E não são poucos os dados sensíveis. E como, então, fazer a guarda desses dados nos formulários que nós fornecemos, nas respostas que nós fornecemos, etc, etc. Sendo que muitas vezes, professor, a gente não conseguiu ainda nem comprar o software. Às vezes a gente imprime, tarde ou por conta própria, lança de novo, digitaliza o documento para mandar para nós expor. Tudo manual. Então, é outro ponto. É necessário. Os ouvidores, muitas vezes, são os encarregados dos dados nas universidades, e muitas nós somos. Isso é muito sério. E é um desafio, e é uma premissa também que eu vejo que nós estamos atrasados. Por quê? Porque nós precisamos fornecer as respostas ao cidadão todos os dias. Agora, do ponto de vista da ouvidoria em si, eu vejo que a inteligência artificial, ela jamais deverá ultrapassar a inteligência emocional, a inteligência natural, a inteligência da alma, do conhecimento espiritual, tantas coisas que ele deu. Por quê? Porque, nesse sentido, é a questão do acolhimento, é a questão do cuidado, é a questão da empatia, e mais do que empatia, eu uso alteridade, de você se colocar no lugar do outro, para enxergar o outro com os olhos do outro. Então, eu vejo isso fundamental. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo, os problemas da ouvidoria antes eram o trinco da porta, ou coisas assim. O problema do trinco da porta da lâmpada, professor, continua. Todavia, a complexidade aumentou. Desde os assédios, a questões mesmo de saúde mental e outras coisas. Nós não somos médicos, mas as pessoas estão ali. Elas querem ser ouvidas. Elas precisam de algum encaminhamento e de uma rede de acolhimento. Então, eu vejo que sim, tem um espaço da inteligência artificial, mas eu penso que a inteligência artificial jamais vai sobrepor a inteligência do coração, a inteligência da amorosidade, do respeito, da alteridade, de se colocar no lugar do outro e tentar enxergar o que o outro enxerga, e pensando com agilidade, buscando uma solução do máximo de celeridade possível. Né? Porque se a gente estivesse naquele lugar, certamente seria dessa forma que nós gostaríamos de receber a declaração de aluno, a declaração de paz estudantil e tantas coisas, certificado ou o que seja. E nisso, a inteligência artificial já ajudou bastante, porque os dados estão no sistema, ficou mais fácil. Né? Obrigada. Eu preciso, assim, a ética amorosa, como disse aí, vamos aplicar a ética amorosa. Luiz, por favor. Obrigada. Buenas tardes. Creo que tenemos ya claro que la inteligencia artificial contribuye con la eficiencia de procesos, que contribuye al desarrollo, que contribuye con la productividad. Un caso concreto del cual puedo hablar es hoy en día lo que era costas arenales, desérticos, está sirviéndose de la inteligencia artificial para que por medio de su operación haya procesos que son controlados desde la humedad del suelo, la acidez del suelo, la necesidad del riego, la necesidad de nutrientes de las plantas. Y hoy el norte peruano está tomando un significativo desarrollo. Y eso es lo positivo, entonces también lo bueno. Pero también hay situaciones críticas que tienen que llevarnos a pensar en algunos aspectos como riesgos, cuando menos. Y es que la construcción y la implementación de herramientas de inteligencia artificial tiene costos. Y cuanto más complejas asocian, mayores costos. Y eso tiene que ver con quién tiene la capacidad para disponer de esos costos para poder financiar, agenciarse y crear y aplicar estas herramientas. De los riesgos que uno puede entender, como bien se ha dicho, el tema de la identidad, y lo decía Esther,
el tema de la igualdad. ¿Hasta qué punto la disponibilidad de estas herramientas contribuye, con el riesgo por lo menos, a abrir las brechas? Y voy a situarme en el contexto de las universidades públicas y privadas. En el caso de la pandemia que hemos superado, nos trajo como reto a las universidades públicas implementar mecanismos, sistemas, plataformas que permitieran la comunicación virtual. Muchas no lo tenían. Y en ese momento, el Estado estaba preocupado por el tema sanitario. Entonces, alineaba sus recursos a la compra de pruebas de diagnóstico, a la compra de mascarillas, de vacunas, luego, etcétera, camas de hospital, contratar más médicos, y las universidades que dejaron de tener ingresos incluso por recursos directamente recaudados, pues no tenían cómo implementar esos servicios que a su vez eran costosos en el mercado. Sin embargo, desde la universidad privada respondieron mucho más eficientemente y con mucha mayor velocidad. De manera que esto, de modo no deseado, pero de modo real, creó una diferencia entre aquellos que podían disponer de la tecnología y aquellos que no podían disponer de la tecnología. Ese es un aspecto que debe llevarnos también a una preocupación y una reflexión. ¿Cuán democrática puede o está llegando a ser la inteligencia artificial? ¿Cuán democrático es su uso? Hace unos años atrás solía decirse, cuando hablábamos de los analfabetas, decía, analfabeta en el mundo de hoy ya no es el que no sabe leer ni escribir. Habida cuenta, analfabeta es el que, sabiendo, aún así tiene dificultades cognitivas, tiene dificultades funcionales para entender el tema digital, los retos de la tecnología. Visto así, ¿cuántos de los ciudadanos con los que nos tocamos permanentemente, en casa, en el barrio, en las asociaciones, estamos comprometidos, imbuidos o tenemos la capacidad para tocar de modo diferenciado o diferencial la inteligencia artificial? Y esta es una preocupación porque, como bien se decía, sí la podemos usar para generar conocimiento, para mejorar procesos, y hasta qué punto los ciudadanos comunes tenemos la posibilidad de entender desde el lado de la transparencia cómo funciona. Si hoy se malograra mi celular, yo no lo podría arreglar. No podría arreglarlo, porque eso requiere un conocimiento especializado. Hoy, ¿cuántos ciudadanos pueden llegar a comprender de modo real el comportamiento de la inteligencia artificial? Entonces, el tema de la transparencia también es relativo y está sujeta, o mejor dicho, tomada de la mano de la capacidad democratizadora que esto tiene. Hace unos años atrás, por mi profesión, yo soy politólogo, leía un artículo de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori decía hacia dónde va la ciencia política, y era muy crítico de la producción de datos. Decía, hacemos investigación y producimos cada vez más datos, y entonces en el mundo de la Big Data permanentemente estamos reproduciendo y produciendo datos. Pero ¿cuántos de estos datos comprometen la mejora real
de los individuos, de los ciudadanos. ¿Cuánto de lo que producimos como conocimiento mejora de manera determinante la condición de vida de los ciudadanos? Y esto tiene que ver con lo que ustedes tres han tocado hoy, y es el tema de la humanización de los procesos. Desde el lado de la sensibilidad de lo que nos toca hacer, también hay un reto y es no perder esa capacidad, porque la inteligencia artificial puede ser una herramienta a favor, pero también si llega a deshumanizarnos, puede ser una herramienta en contra. Gracias. Muito obrigada, Roberto. E tem mais alguém que explica? Bem, estava aqui, não vou cantar. Estava aqui a pensar se devia intervir ou não. Eu sou psicólogo clínico. E esta questão da inteligência artificial é uma questão que eu tenho aqui algumas coisas para dizer. E eu apetece vir aqui pegar numa frase que vem do latim: errar humano és. E através do erro que nós fizemos a nossa aprendizagem. Certo? A máquina não aprende com os erros. Os erros da máquina são corrigidos por ação humana. E a ação humana é que cria o algoritmo. Portanto, traz isto, está sempre a pessoa. Podemos fazer todos os avanços na inteligência artificial, mas há questões que têm a ver com o homem, o ser humano, na gestão das emoções, os sentimentos, podemos dar todas as voltas. Mas se não houver o contacto presencial com a pessoa, nada feito. Nós não somos número. Nós somos o António, o Joaquim, o Manel. Temos uma história de vida. Não é através dos metadados que nos vão condensar e que nos vão dizer este grupo é o 1901. Não, o António, o Joaquim tem uma história de vida. Tem sentimento. Tem emoções. O que é que a pandemia fez? Acabou-nos com o contacto uns dos outros. Através de uma máquina, através de um televisor, falávamos uns para os outros. Mas não é a mesma coisa de estar aqui a olhar para vocês, para cada um de vós, e ver quem é que tem sono, quem é que se ri, quem é que vibra com aquilo que eu estou a dizer. E isto ninguém nos tira, este contacto pessoal, presencial. E é isto que nós precisamos, comunicar uns com os outros, mas de forma presencial. A inteligência artificial trouxe grandes avanços no campo da medicina, da ressonância magnética, do TAG, ótimo. É importante, e são os algoritmos da imagética, da imagem, é brutal, tudo bem. Mas o médico tem que fazer a avaliação. Está lá a X, está lá o TAG, está lá tudo. Mas tem que haver este contacto físico. Tem que haver esta abordagem pessoal. E é neste sentido, eu, quando pensei em intervir, era precisamente neste sentido, ou seja, trazer aqui a componente humana. Porque sinto, na minha prática clínica, uma das coisas que falta às pessoas, que isto já falamos aqui também, falou do telefone. Telefone, o que é o telefone hoje em dia? Hoje em dia quase não se perguntam lá, bom dia, meu amor. Não, onde é que estás? Esta agressividade. Antigamente toda a gente ia para casa. E não ouvia telefone. Certo? Eu não sei se estou a falar muito depressa, se toda a gente gostei. Mas é neste sentido, ou seja, podemos acompanhar o progresso, e o progresso é importante. Atenção, eu não estou a dizer que a inteligência artificial não é importante, mas não nos deixamos substituir naquilo que é a nossa verdadeira essência. É isto que estamos aqui a fazer. A vivermos, a vibrarmos uns com os outros. Era só isto que eu gostava.
sei se devia falar. Mas já está falando. Mas estou falando. Porque eu sou de engenharia também. E sou exatamente da engenharia destas coisas, informáticas, etc. E estamos aqui a dizer uma série de coisas que eu entendo, porque são pessoas de tantas outras áreas, mas que são pouco precisas. Uma coisa é nós termos um programa que foi criado com uma série de passos, faz isto, ou temos se acontecer isto, faz isto, se acontecer aquilo, faz aquilo. Um programa é uma sequência. Aí também pode haver erros, certo? E como a Cristina muito bem disse, é muito importante que se seja capaz de dizer há erro. Porque o que a Cristina, no fundo, disse foi que nós, muitas vezes, e nos últimos anos isto tem acontecido muito, perante a supremacia, entre aspas, aqui, comilhas, das máquinas, temos tendência a achar que aquilo que a máquina faz está bem e pode não estar. E sim, aquela máquina foi programada por humanos, mas os humanos podem ter feito erros na programação, como aqui foi dito. Inteligência artificial é muito para além disso. Inteligência artificial é aquilo que, de uma forma tão desestruturada, pode permitir fazer uma pergunta, diz-me lá as melhores opções para, e realmente aquela máquina, com linguagens de programação mais específicas, consegue analisar uma quantidade brutal de dados, que há uns anos atrás não era possível, e vai tomar, mais uma vez entre aspas, decisões. Vai-nos apresentar uma coisa como sendo a melhor ou mais adequada para isto. E vai aprender. Há bocado disseste a máquina não aprende, mas nós ensinamos e dizemos, está na área, que a máquina aprende. O que é a máquina aprende? É que cada uma das vezes que ela corre aquilo, ela é capaz de acrescentar lá mais umas linhas a dizer, no caso, assim, foi colocado, eu respondi isto assim, assado. E da próxima vez que alguém for perguntar... Certo, mas é que é um algoritmo genérico, entende? A grande diferença é, deixa de ser a instrução umas a seguir às outras e deixa um leque não queria dizer ambiguidade, de evolução futura, um leque muito mais alargado, que tanto me pode ir para a direita, e mesmo eu que programei aquilo, não sei para que lado é que ele vai ir, porque depende da informação que ele vai conseguir, entretanto, manusear. E este é que é, digamos assim, o que pode acontecer que causa tanto desconforto ao humano relativamente à inteligência artificial. Okay? Só se chama inteligência artificial por causa desta suposta tomada de decisão, okay? Que imita a inteligência. Aqueles que são ferramentas por ali fora de seguir, portanto, em resumo, só para, enfim, contextualizar, não querendo assustar mais sobre o que é inteligência artificial. Sim, as máquinas erram. Sim, vamos ser capazes de ter sempre espírito crítico relativamente àquilo que estiver à nossa frente. Sim, vamos tentar exigir que as nossas instituições tenham os técnicos adequados para efetivamente lidar com todas estas novas realidades, que não podem ser apenas um mero engenheiro informático programador. Como vocês muito bem diziam, tem que haver uma junção muito grande de outras áreas, porque o engenheiro informático dessa não serve nada. Ok? E vamos também esperar que alguns movimentos, com este termino, que também se evidenciaram neste período de pandemia, como as pessoas que decidiram ir viver para o campo, decidiram entrar num movimento mais solo, há uns anos, e decidiram até prescindir de algumas coisas, não prescindindo
da conectividade, da interação, da possibilidade daquela maquininha de permitir trabalhar em casa, etc. Mas vamos esperar que o homem tenha a inteligência suficiente para equilibrar essas duas situações. Okay? Quanto a nós, como defensores, eu diria que, mais uma vez, nos cai tudo no colo e é mais uma quantidade de coisas que, com o bom senso, que é sempre a nossa área, acho eu, que eu espero que todos consigamos lidar. Okay? Obrigada. Buenas tardes, buenas tardes. Solo un comentario muy rápido porque no estoy diciendo algo en lo que yo esté de acuerdo, pero creo que es muy importante que pensemos que en toda la inteligencia artificial hay un tema que yo por lo menos en el tiempo que he estado en la sala no he escuchado, que es el negocio, el business, el dinero. No veo ninguna aplicación de la inteligencia artificial sin business, sin negocio y sin dinero. Esto no favorece la igualdad, no favorece la democracia, no favorece tampoco el acceso a la información con diferentes edades. Las personas que no han podido aprender en las universidades herramientas digitales tienen que trabajar ahora con los bancos, con las compañías de teléfono, con las compañías de gas, con las compañías de electricidad. Y todo es siempre igual. Diga su pregunta. Pulse 1, pulse 2, pulse 3. Al final, ¿qué le ha parecido la respuesta? Y una encuesta de satisfacción. No hay una interacción humana directa a otros. Esto para las defensorías es, en mi opinión, bastante incompleto. Primero, nosotros no somos business, no tenemos necesidad de ganar o de perder dinero. Y el trato humano es fundamental. Entonces, es verdad que hay que ser positivo y hay muchas cosas que la inteligencia artificial puede aportar. La salud, en el conocimiento, en el acceso a la información. Pero no nos olvidemos que detrás hay alguien que quiere ganar dinero. Y entonces eso puede suponer pérdida de empleos, pérdida de trabajo. Los profesores podemos ser sustituidos por inteligencia artificial. La inteligencia artificial me está avisando ahora que tengo que tomarme mi pastilla. Esto está ocurriendo de verdad. Y así es nuestra vida en este momento, ¿no? Es muy artificial. Pues yo querría quedarme mejor con la estupidez natural, no con la inteligencia artificial. Gracias. Já caminhamos para o final, vou dar a palavra para Esther Carlos. Se han dado aquí cosas que podemos entrar en todas, pero en esto último que contaba, claro, estamos ahí, pero a mí la cosa que me preocupa muchísimo es que parece, al principio lo verían como la inteligencia artificial va a permitir un acceso de todos los ciudadanos a determinados servicios y al final es justo al revés. Vemos como hay personas que están quedando fuera, que están creando sus vidas, algunas personas mayores, sobre todo más preocupante, algunas personas con discapacidad, que decimos, bueno, pues qué bien, porque van a poder desde su casa hacer, por ejemplo, una reclamación. Eso es cierto, pero pensemos en una persona ciega. Y pensemos, yo voy a dar un ejemplo en España, pero que seguro que todos van a entender perfecto. Antes, una persona ciega llegaba a un centro de salud y entraba y había un mostrador donde una persona de información le atendía. Y le daba un número o le decía, le van a llamar por su nombre, váyase a la puerta 5, le van a dar su nombre. Ahora ya no es así. Ahora, llegas al centro de salud, hay una maquinita en la que tienes que meter tu tarjeta sanitaria
y sale de un número que debe aparecer en una pantalla. Eso la persona ciega no lo ve. Por tanto, estamos avanzando, y estamos dejando a las cosas excluidas fuera del sistema. Y eso es súper. Y efectivamente, antes lo decía, esa herramienta de inteligencia artificial que está utilizando en Estados Unidos, que dijo el tribunal de propiedad intelectual, no se puede conocer el funcionamiento del algoritmo para garantizar el derecho a defenderte porque es un de una empresa privada. Y ahí que Bem, uma questão política primeiro, já agora falas da falou dos Estados Unidos. Bem, pelo menos nos países democráticos, sabemos os problemas de inteligência artificial, o que é usada. Noutros, uma China, uma Coreia do Norte, uma Rússia, vão saber. Também não é preciso para aprender. Os últimos da China estão todos presos. Nem é preciso a inteligência artificial. Mas não estão de inteligência. A segunda coisa que eu diria, que envolve a Big Data, o negócio, como tu disseste, são os dados. Business são dados. Portanto, eu, do meu ponto de vista, as instituições, as instituições que eu tenho a fazer é proteger os dados. E há uma tentação muito grande de usar as plataformas comerciais, tentação não custa nela, mas os dados vão ficar lá. Portanto, reforço, no entendimento, vale a pena fazer um esforço para criar a plataforma própria, escolher a ligação com outros e não resistir à tentação das plataformas comerciais, porque essas de facto querem os seus dados. Obrigada. Bom, partindo já para encerrar, quero reforçar a importância da universidade contribuir para a formação do senso crítico, do espírito crítico, tanto daquele aluno que chega novo, mas também de todo o seu corpo social. Acho que esse é o maior compromisso nosso, formar pessoas reflexivas e críticas que possam interferir para a criação de um mundo melhor. Eu acredito nisso. Eu acredito no direito de sonhar, no direito de exercer a utopia como uma possibilidade. E o maior receio, acho que isso tudo é também uma situação que nos leva a refletir sobre o que fazemos, como fazemos, para que fazemos. Né? Quem estamos formando, né? Como estamos formando e por que estamos formando. Então, assim, na experiência prática, no dia a dia, eu não suporto falar com máquina e eu queria sempre levar as pessoas com as quais eu me relaciono a esse tipo de reflexão. A máquina não substitui o homem, não substitui o nosso sentimento, a nossa inteligência, as nossas emoções, as percepções e sensações. E a gente precisa acreditar mais no nosso poder. Acho que as pessoas precisam acreditar mais no poder que elas têm. Por isso a universidade tem esse dever de promover a autodeterminação das pessoas para que elas possam coletivamente estabelecer mecanismos para uma vida melhor de todos. Então, eu termino, eu acho que, claro, que a gente tem visto um aprofundamento das desigualdades, na medida em que há, sim, o excluído por questão etária, por questão econômica, por questão técnica, enfim. Já estamos terminando, Aline. Eu quero dizer o seguinte, que compreender que cada pessoa precisa ser tratada como uma entidade singular, dotada de garantia do direito, da garantia de ser, é nossa atribuição no cotidiano desse exercício da defensoria. Compreender o cidadão e acolhê-lo de forma pedagógica, em sua integralidade, utilizando uma linguagem simples e acessível. Reconhecer os seus anseios, especificidades e o contexto no qual está inserido. Isso não é favor, isso não é graça,
é dever de todos nós que trabalhamos em defensorias universitárias, em ouvidorias universitárias, seja presencialmente, seja de forma híbrida, como acabou acontecendo. Para tanto, é necessário ter uma atitude aberta e atenta às necessidades que se transformam e se atualizam ao longo do tempo. Investir na capacitação e sensibilização de toda a equipe da Defensoria, não somente para o uso das mais novas tecnologias, mas, sobretudo, para a prática empática e compassiva, é uma forma de se concretizar o direito de solidariedade e de fraternidade. Então, a relevância da atuação da Defensoria Universitária está não apenas no seu papel como um instrumento para diminuir essa assimetria de poder, essa assimetria comunicacional entre o cidadão e a instituição, entre o cidadão e o Estado, buscando uma relação equilibrada entre os entes envolvidos, mas também como um agente harmonizador das relações entre as pessoas, como propositores de novas narrativas, novas tecnologias, capazes de mover o pensamento e as ações em direção à plenitude da dignidade humana. E por isso eu reforço uma proposta que eu fiz, ainda quando eu estava na Defensoria, que a empatia precisa ser ensinada e todos nós temos que fazer esse curso. Todo corpo acadêmico, seja aluno, seja docente, seja técnico, seja empregado terceirizado, o fato é todos nós precisamos ter uma formação mais vocacionada para a necessidade de ser empático e exercer a autoridade, a alteridade e a compaixão no cotidiano. Só assim a gente vai conseguir mudar. Tendo humildade, né? É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês.